Boa tarde, pessoal. Quem fala aqui é o pastor Kleber Guedes. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo. Estaremos estudando hoje sobre a nossa série, o Espírito de Deus. E hoje vamos compreender como o Antigo Testamento apresenta o Espírito de Deus. Será que o Espírito de Deus é apresentado como ser pessoal ou como o poder de Deus? Para isso é necessário nós lermos alguns textos da Bíblia Sagrada. Antes de adentrarmos nos textos da Bíblia, eu quero fazer uma citação aqui do que se encontra na página 95 e 96 deste livro aqui, O Guia dos Perplexos, de Maimônides. É uma obra judaica e nesse livro ele fala o seguinte, ele diz assim: Espírito é um homônimo que designa ar, vento, espírito vital, que significa inspiração da inteligência divina que emana de Deus sobre os profetas com qual eles profetizavam. Então, na ideia que ele tem, é as mesmas que outros léxicos vai apresentar. Que espírito às vezes aparece na Bíblia como vento, aparece na Bíblia como hálito, como ar, como energia, outras vezes sendo aplicada a seres espirituais. A palavra rua, que é traduzida por espírito. Compreende? Agora existe a expressão rua de Elohim, Espírito de Deus, que é o que estaremos falando neste vídeo. O que é o Espírito de Deus? Seria um ser pessoal? Seria o poder de Deus? Como o Antigo Testamento apresenta essa questão? Deixa aí o seu like, ajuda aí o nosso canal, compartilhe esse vídeo aí para outras pessoas. Se não é inscrito, se inscreva aí, assine o botãozinho de notificação, ajuda o nosso canal a crescer. Então, nosso amado e querido irmão, se você abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, lá estará escrito assim, chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 14, e versículo de número... Juízes 14, versículo de número 19, está escrito: Então o Espírito de Yahvé de tal maneira se apossou dele que desceu aos Asquelonitas e matou deles 30 homens. Nós vimos aqui duas coisas interessantes. Primeiro, que o Espírito de Deus dá capacidade a homens a entregar profecias, como ocorreu através de Saul. E vemos aqui que o Espírito de Deus deu força física para Sansão, deu força física e habilidade para que ele pudesse vencer aqueles homens em uma luta ali. Se você for para Êxodo capítulo 31, está escrito dessa forma no versículo de número 3. Veja só, Êxodo 31, versículo 3. Êxodo 31, versículo 3. Assim está escrito: Eu o enchi com o Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e conhecimento para toda espécie de trabalho, para elaborar desenhos e etc. Então, vemos aqui três coisas interessantes. Primeiro, o Espírito de Deus vem trazendo capacidade para a pessoa desenhar. O Espírito de Deus veio trazendo força física e capacidade para lutar. O Espírito de Deus veio também capacitando a Saul a profetizar. Outro texto bíblico que é interessante nós lermos é o texto de Isaías, capítulo 11, Isaías 11, versículo de número 2. Repousará sobre ele o Espírito de Yahvé, o Espírito de sabedoria
de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor a Yahvé. Então, o que esses textos nos faz compreender, nos leva a entender? Nos leva a entender a seguinte questão, é que o Espírito de Deus é o poder de Deus que capacita o povo de Deus a fazer uma obra para ele. É uma forma de Deus capacitar o povo de Deus a fazer uma obra para ele. Ou uma manifestação que Deus ele se manifesta para trazer um livramento, como ocorreu lá no Mar Vermelho, como lemos em um dos vídeos passados. Deus soprou o seu espírito, Deus soprou, o Mar Vermelho se abriu, o povo passou em meio ali em terra seca. Então o Espírito de Deus, ele nos dá inteligência, dons, força física, capacidade para orientar as pessoas de formas espirituais, capacidade para ensinar a palavra de Deus e manifestações proféticas. É dessa forma que você vê o Espírito de Deus sendo tratado no Antigo Testamento. Quem recebeu o Espírito de Deus no Antigo Testamento? Era pessoas que o Eterno chamava para executar alguma tarefa, profetas, pessoas que Deus chamava para ser profetas, pessoas que Deus chamava para ser rei, entendeu? E os sacerdotes. Estas eram as pessoas que Deus chamava para que elas recebessem o seu Espírito, para que elas pudessem então executar uma obra para Deus. Logo então fica subentendido que, de acordo com os textos do Antigo Testamento, o Espírito de Deus não é apresentado como ser pessoal. Ele é apresentado como poder de Deus que capacita o povo de Deus a fazer uma obra para Deus. É assim que o Espírito de Deus é descrito nos textos do Antigo Testamento. Amém? Então, agora eu gostaria de encerrar essa participação de hoje deixando uma pergunta para você. Como o Espírito de Deus é tratado nos textos do Novo Testamento? Como o Espírito de Deus é apresentado nos textos do Novo Testamento? Será que é igual os textos do Antigo Testamento? Outra pergunta que eu deixo para você. Para quem é oferecido o Espírito de Deus dentro do texto do Novo Testamento? Existe uma promessa ainda nos textos do Antigo Testamento a respeito do Espírito de Deus que seria derramado. E era sobre quem esse Espírito ia ser derramado e sobre quem foi derramado. Quem pode receber o Espírito de Deus? Amém? Então eu quero encerrar aqui o estudo de hoje. Em breve a gente volta aí fazer uma nova postagem. Só lembrando, compartilhe aí esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Deixe o seu like, assine o botãozinho de notificação. Se não é inscrito, se inscreva e nos ajude aí a propagar a palavra de Deus, pois o nosso objetivo é esse. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, você pode deixar escrito aí nos comentários do vídeo que a gente vai responder. Shalom do Eterno esteja sobre a sua vida. Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.